A gente tem uma irmandade natural com os Estados Unidos. São dois países continentais no Novo Mundo, colonizados por europeus que cresceram inicialmente com mão de obra escravizada vinda da África e que tinham povos nativos. A gente é meio único nessas características. É claro que eles foram colonizados por ingleses, nós fomos colonizados por portugueses, isso dá muita diferença, mas a gente é muito próximo. Agora, eu não discordo em nada de vocês. É claro que o maluco é o Trump. O Oscar Fergut estava me chamando aqui no chat de antilulista. Eu não sou antilulista, eu votei em Lula em 2022. Nenhum antilulista vota em Lula. Estaria aqui dizendo Nine, tinha que estar preso, o descondenado, esse tipo de coisa. Eu não sou maluco, pô. Entende? Agora, eu acho que temos um problema. O Lula está na década de 70. Ele tem uma visão errada de mundo. Essa é a minha opinião. Ninguém precisa ter essa opinião. Tudo bem, o Donald Trump tem uma cabeça de século XVII, ele é mercantilista. Entendeu? Acontece. Os anos 70 estão mais próximos, porque eu estou falando dos anos 70 do século XX. Enfim, o ponto aqui, alguns pontos. Vamos falar primeiro de China. Como é que eu entendo a China? Eu acho que a China é o mesmo país... Diga, Flávia. Não, eu só ia aproveitar que, já que você vai falar de China, eu queria ler um comentário que a gente recebeu sobre China, do Marcos Vinícius Santana. Ele mandou 2 comentários. E aí, eu imagino que você vai contemplar algumas das coisas que ele está falando. Por isso que eu pedi essa licença. Claro. Ele manda assim... O canal Meio mantém uma visão imperialista ao classificar a China como não democrática, usando valores ocidentais. É estranho ignorar que é o país com mais greves como um país não livre. Para contradizer, viram muitos exemplos para reforçar a ideia de ditadura chinesa sob uma ótica ocidental, ignorando o contexto histórico e os exemplos que demonstram suas liberdades. Vai você, Pedro, ou vou eu? Não, vamos lá. Bicho. Vamos lá. O que a gente chama de democracia? Eu acho que democracia eu uso... A gente já não está mais na antiguidade, né? Então, eu trabalho, sim, com o conceito iluminista de democracia liberal. O que é uma democracia liberal? Uma democracia liberal é uma democracia em que você parte do princípio de que cada indivíduo, cada pessoa naquela sociedade, por nascer dentro daquela sociedade, já nasce com direitos inalienáveis. É o direito de ir e vir, é o direito de se expressar, é o direito de se reunir com quem quiser, é o direito de fazer acordos com quem desejar, é o direito de se organizar politicamente. Esses direitos estão ausentes na China. Você pode usar a palavra democracia como você quiser, mas essa palavra democracia é uma palavra ocidental. Você deve saber que é uma palavra grega, né? É uma invenção ocidental. Os chineses não querem ser uma democracia, os chineses são um Estado confuciano, como sempre foram. E olha, é um Estado extremamente eficiente. Agora, é um Estado comerciante, é um Estado... Veja, a China não é imperialista, e isso é uma coisa muito interessante a respeito da China, porque ela é possivelmente a única potência mundial... Porque, veja, Brasil e China não estão no mesmo patamar, tá? Não quer dizer que o Brasil seja um pobre coitadinho subdesenvolvido, não. Dependendo do momento, dependendo de quanto a gente está pagando pelo dólar, a gente está ali entre a 9ª e a 11ª economia do mundo. É uma economia muito grande, muito respeitável. Só que a gente não disputa no mesmo patamar que China e Estados Unidos. Eles estão em outro patamar, é tipo Flamengo de 19, sabe? E o ponto aqui esse é os olhinhos da... O Gabriel não comprou a provocação, a Flávia não jogou os olhinhos lá pra cima. Oh, mas dá até um sticker, produção, um sticker deu virando os olhinhos pro Pedro Doria, faz favor. Agora, a China não é uma potência imperialista. A China jamais tentou conquistar o mundo. Vai lá,
pega um pedacinho da Coreia às vezes, pega um pedacinho ali do Tibete e tal, mas não é aquele país que quer fazer um império, porque a China já é um império, né? Já é um troço que é um mundo em si mesmo, é um terço da Ásia, é China, um troço gigante, e a única preocupação que a China tem é trabalhar. O que a China tem? Isso é uma coisa que eu falo que é confuciana mesmo, tá? É muito antigo. Eles têm uma cultura de um funcionalismo público, de uma burocracia de Estado extremamente eficiente e extremamente competente. É aquela coisa mesmo de o Estado tradicionalmente há milênios consegue separar as melhores cabeças para trabalhar para o Estado. É um ambiente extremamente competitivo. Eu acho muito engraçado quando a turma de esquerda começa a falar, não, que a China, justiça social, gente... greve na China? Sindicato na China? Não quer dizer que trabalhador não se revolte, não quer dizer que... Mas chinês, uma das críticas que chineses costumam fazer a nós latino-americanos, principalmente a esquerda latino-americana, é que vocês dão direito demais a trabalhador. Trabalhador precisa trabalhar. Trabalhar. Produzir. Para quê? Para vender. E isso é a economia da China. Agora, trabalhar, vender, e é trabalho, entendeu? Pagando para a maior parte deles pouco, muitas horas de trabalho, mas é trabalho tecnicamente competente. Eles investem pra cacete em ciência, eles investem pra cacete em tecnologia, eles investem pra cacete em universidade, eles investem pra cacete em conhecimento, informação de conhecimento. Eles investem muito para melhorar a qualidade da mão de obra deles, o tanto quanto dá. E isso é uma coisa, Mao Zedong foi um desastre, mas Deng Xiaoping não foi, e o Deng começou uma revolução interna de fazer com que a China, ainda disfarçada de comunista, voltasse a ser confuciana. Que é isso, entendeu? Na briga dali da cultura chinesa, Lao Tse, que é o cara que eu acho mais interessante, que é o fundador do taoísmo, perdeu e o Confúcio venceu. E é essa ética de trabalho mesmo. Então, é um estado sem estado de bem-estar social, que para nós no Ocidente é um troço quase ofensivo, você não ter algum tipo de rede de proteção social. Para a gente no Ocidente, pós Segunda Guerra, é uma ideia de Estado que você não concebe. Mas não, o trabalhador chinês precisa trabalhar desde cedo e já juntar desde cedo para conseguir se aposentar um dia, senão tem que ficar trabalhando, tá? Coreano é assim, japonês é assim, essa é a ética do Oriente. E por que eu estou falando disso? E isso é importante. Primeiro, os chineses são, quando você pega a teoria política liberal, a tese em cima da qual pensadores liberais depositam sua compreensão do mundo, a China é o primeiro país, Gabriel, que me parece que desafia frontalmente a teoria política liberal. Porque a base da ideia do liberalismo é o seguinte, olha, sem uma democracia liberal com economia de mercado, você não consegue, produzir enriquecimento do país e 2, distribuir riqueza. Cientistas políticos, historiadores, filósofos do liberalismo vêm durante toda a segunda metade do século XX defendendo essencialmente essa tese. A maneira de você produzir distribuição de riqueza e crescimento econômico e, ao mesmo tempo, uma vida digna numa sociedade, é você conseguir juntar essas duas peças, uma economia de mercado com uma democracia liberal. Os chineses são o primeiro país que não é uma democracia liberal e que consegue produzir crescimento econômico e distribuição de renda. Eles estão conseguindo. Eles oferecem dentro de um modelo autoritário. Agora, é um modelo autoritário. É um modelo também violentamente competitivo. Uma das coisas que os chineses fazem que é muito interessante é o seguinte, a gente já conversou sobre isso aqui, eu acho, Flávia, vamos desenvolver energia solar. Como é que a gente faz? Tudo quanto é província começa a criar e bancar, com dinheiro do Estado, empresa de energia solar, de fazer painel de energia solar. E aí o que acontece? Umas conseguem para um preço X, outras conseguem para um preço Y, umas fazem painéis melhores, outras fazem painéis piores, mas é um troço barbaramente competitivo. Os governadores que fracassam mais rodam.
rodam, são mandados embora pelo partido. Os que se dão bem, os governadores que conseguem desenvolver melhor aquela indústria, primeiro enriquecem o país, porque aquele troço começa a ser exportado como louco para o mundo, e esses governadores vão caminhando para cima na estrutura do partido para talvez virar o futuro Xi Jinping. Quer dizer, é aquela partido único, é um partido único, claro. Agora, é diferente da lógica desenvolvimentista aqui no Brasil, que é aquela coisa, a gente bota um dinheiro aqui numa campeã nacional, a gente bota um dinheiro aqui para empresário privado. Não, é um bando de governador, funcionário do partido, é membro do partido, que tem aquele cargo burocrático, que mostra que consegue desenvolver melhor que os outros pares e assim vai ascendendo dentro do sistema. Mas é uma máquina que é uma máquina totalitária, cacete. É uma máquina que é uma máquina única de partido, se impondo sobre o desejo de todo mundo. Eu não sei se é um país no qual eu quero viver, tá? Mas é uma economia que, de fato, funciona. E, olha, eles não estão nem aí para o BRICS. O BRICS é útil para a China enquanto o BRICS for uma ferramenta boa para a China enfrentar os Estados Unidos. Mas a China não está nem aí para a Índia, a China não está nem aí para o Brasil, a China não está nem aí. A China está aí para quem ela consegue vender. Ela não tem um ideal Celso Amorim de o mundo sul-sul, nós que estamos nos desenvolvendo contra... Não é esse jogo. Gabriel, já falei demais, vai lá. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.